limoeiro. Oi, mundo! Na reflexão de hoje, Carla Niland e Magda Costa trazem Abismo Horizontal, Desafio e Superação. Bora acompanhar? Então, vou trazer o Lauro, né, Gouveia, que é o idealizador da Rádio Papareia. Vou trazer ele aqui, engenheiro. Vou trazer aqui o nosso guarda-vidas, não? O Cris Gouveia. E vou trazer o artista, escultor, aventureiro, Rogério Maduré. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, como é que tá? Vamos encarar mais essa aventura aí hoje? O que é? A Magda já fez a pergunta de cara. O que é esse tal de abismo? Porque eu achei já a chamada provocativa, não é? Abismo horizontal poético e provocativo. Então, vamos lá. Boa noite a todos e agradecer muito a Carla e a Magda por fazer esse encontro. Fazia tempo que nós nos reuníamos os três, né, para conversar, eu, o Cris e o Maduré, acho que mais de ano já, os três juntos, muito tempo. Esse clima de fim de ano bem emocionante de estar com os amigos. Aqui nesse encontro semanal que a gente fica assistindo aí pelo YouTube, né, praticamente sentar no divã aí da Carla e da Magda, né, para conversar um pouquinho sobre todos os assuntos aí, sempre pela ótica da psicologia. A função do abismo, e é uma coisa muito, muito mental essa travessia, né? E a questão, Magda, para não fugir da pergunta, do abismo horizontal, é um termo que se usa aí há muito tempo, essa travessia. Inclusive tem um livro que está em algum lugar por aqui, que a minha amiga Paula da Hipocampus me deu de presente. Um rapaz fez a caminhada e chamou de abismo horizontal, mas acho que nem foi ele que criou o termo. É que como é um caminho muito igual, assim, um horizonte muito largo, né? Não sei quem cunhou, mas tem essa sensação de abismo, né? De caminhar e nunca sair do lugar, como se estivesse caindo de um lugar muito alto e nunca chegando no final também, né? Até... Boa noite, então. Poético. Boa noite, só concluindo que o Lauro já esboçou aí, aquela foto que a Carla colocou ali, realmente, se o cara entrar na foto, é um abismo, né? Aquela foto inicial ali da chamada do programa, tem várias vezes que alguém diz, eu tô dentro de um poço, né? Aí o cara bota uma escada, deita no chão ali, né? E faz a foto, e aí tu diz, cadê? Vou tentar colocar ela aqui. Fui eu que travei ou foi o... Olha, eu não estou escutando o Maduré. O Cris está aí, Cris? Cris está. Eu estou aqui, estou escutando vocês. Quem sabe tu vai, toma aí a frente aí. Tu conseguiu então vou seguir. Foto? Vou seguir o que o Maduré estava falando ali, aquela foto, né? Ficou bem legal. E acho que passa bastante essa noção, né, do abismo ali, do horizonte infinito. E foi até a ideia dele de fazer essa foto e acho que ficou bem bacana para explicar, né, esse sentido do abismo horizontal. O Mano achou o livro? Deixa eu ver aqui. Eu fechei a câmera para estar procurando o livro. Esse aqui é o livro. É de um rapaz paulista, se não me falha a memória, que ele fez a caminhada sozinho, né? E o título do livro dele é Abismo Horizontal, mas no próprio livro ele explica que não foi ele que criou o termo, mas está aqui quem registrou foi ele, é o título do livro dele. Para dar o crédito pro escritor, é o Gustavo Icciotti. Gustavo Sbrana Icciotti. É o Abismo Horizontal. Ele contando a caminhada que ele fez sozinho. E eu até achei que ele tivesse alguma ligação aqui com a cidade, mas não, ele veio de São Paulo, não conhecia o cassino, nunca tinha vindo. Pegou um avião, desceu aqui e foi a pé pro Chuí. Uau! Tá aí a dica do livro. Aventura. Agora, aventura também com amigos, eu acho que fica mais gostoso, não? Com certeza. Eu
até pensei, quando a Carla propôs esse bate-papo, Magda, que a gente já conversou algumas vezes sobre essa caminhada aqui na rádio. Já conversamos com o pessoal do Caminho dos Faróis, né, Carla? Estiveram aqui, o Fernando e a turma conversaram com a gente. Depois, logo que a gente fez a caminhada, acho que a primeira vez a gente fez 2 vezes, né? A primeira vez que a gente fez nós 3, eu, o Maduré e o Cris, a gente teve um programa na rádio. Depois a gente fez uma segunda vez, só eu e o Maduré, a gente fez um programa também. Só que eu pensei, chegando no fim do ano, né? A quarta-feira já é a noite de Natal, que é uma analogia muito forte essa caminhada aqui com a vida da gente, né? Porque tem muitas trilhas que acontecem por aí, só que essa trilha aqui, a diferença, primeiro que ela é uma trilha de uma semana, mas a diferença maior não é nem essa. A diferença maior é que geralmente as trilhas tu caminha no meio do mato e chega numa cachoeira para tomar um banho, né? Ou tu chega numa praia linda, né? Aqui não, aqui a chegada não é apoteótica, o início também não, aqui o interessante é o caminho, né? E a vida é mais ou menos isso, né? Claro. Fazendo analogia, a chegada da vida é a morte, né? Aqui não, aqui o legal é a própria caminhada. Nunca não seja legal para quem vem lá do Chuí. É o percurso que é o legal. Não tem aquela chegada apoteótica, uma recompensa muito grande na chegada, né? O caminho, o que ele oferece é o que é interessante. Claro, e aquilo que se constrói na troca, não é? Olha aí essa foto, que linda também. Uhum. Que foi a foto que o Maduré falou. Essa mesmo. É ótimo com quem se segura, né? Que vai abismo abaixo. Essa foto o Cris não aparece porque ele foi o fotógrafo, né? E como a gente tinha essa coisa, já existia esse termo do abismo horizontal, quando a gente fez pela segunda vez, essa foto foi chegando aqui no cassino, já no dia que a gente chegou, já perto do cassino. Aí tava uma tempestade vindo, eu tive a ideia de fazer essa mini produção aí, fazer essa foto. Meio capa de disco. Mas ficou muito bom, porque mostra o que é o abismo horizontal, né? Então, essa imensidão, não é? Uhum. É o horizonte sem fim, né? E o que a gente poderia... Eu fiquei pensando, né? Na relação de amizade que se construiu e se consolidou entre vocês, nos percalços que vocês tiveram, e nessa questão da caminhada em si, do superar as adversidades. Que vocês pudessem compartilhar um pouco disso. Deixa eu só abrir um parênteses aí, né? Esse trio aí se formou, né? Eu vou dizer trio, né? Porque ia ser só 2, mas são 3, né? Ia ser o Lauro e o Cris, mas não, tem mais um terceiro aí. Isso tudo, essa semana eu andei refletindo. Tinha uma 4ª pessoa aí, Lauro, viu? Senão nós nunca nos teríamos conhecido. É uma pena, mas com certeza a gente terminou sendo uma família. Já visitei várias vezes o Lauro, e às vezes que a Carla estava em Porto Alegre, visitei a Carla, e aí nessas coincidências eu conheci o Lauro. Um gurizão cheio de vontade, só que dessa vez que eu conheci ele não falou nada sobre esse caminho, né? E um dia, casualmente, eu aqui de Viamão, né? Onde eu resido, e liguei para o Lauro e disse: "Ô, Lauro, vamos fazer, tô louco para fazer uma caminhada aí, eu tinha umas promessas para pagar, eu quero pagar tudo junto agora de uma vez." E foi dessa vez que a gente encarou. E, graças a Deus, eu acho que isso acontece pela palavra chamada confiança, que te dá segurança, né? Estar junto com pessoas que a gente se considera como irmão, né? Aí... O Maduré deu uma travadinha, eu vou continuar o que ele estava falando, porque eu pensei em falar quase a mesma coisa, né? Desse uma travadinha, Maduré. Eu estava seguindo essa coisa da amizade, né? Isso é uma coisa que eu tinha pensado em fazer há muitos anos, desde que eu era do ensino médio, aqui no Silva Gama. Tem uma coisa para quem conhece a Praia do Cassino aqui, a Praia do Cassino é imensa, né? 200, daqui da Barra até lá o Chuí, mais de 200 quilômetros. Só que quando a gente vai à praia aqui, a gente faz o quê? A gente vai aqui na Iemanjá a pé, né?
ou pega o carro e vai até o navio, que a gente fala aqui, para quem é aqui da cidade já sabe, mas é um navio que tem encalhado lá há muitos e muitos anos, que como a praia é bem monótona, assim, ele virou um ponto de referência. Vou até o navio, a gente vai se encontrar no navio, e geralmente não se passa do navio, até porque tem um arroio muito grande ali. Então, para mim, desde criança, sempre foi uma mística, assim, o que tem depois do navio, né? Caminhando para lá, eu chego em Santa Vitória do Palmar, depois chega no Chuí, já é Uruguai, né, em seguida. Mas o que tem? Aí começa a perguntar para um, para outro que já foi, né? Tem uns pinhos. Tem uns cavalos selvagens. Tem colcheiros. Tem faróis. E começa a criar uma mística, né? A cabeça da gente, quando a gente não conhece uma coisa, a gente vai imaginando. Então eu sempre tive muita curiosidade lá. Mas é uma coisa que não é fácil fazer sozinho, nem de carro, né? Porque de carro tu vai ali, tu pode te atolar, não tem ninguém para te salvar, não pega telefone. Então, ele é um trajeto desafiador para fazer de qualquer maneira. Pode ser de carro, de moto, de bicicleta, ele é tão desafiador quanto fazer a pé. Talvez a pé seja até menos desafiador, porque a pé só depende de ti, né? O carro tem muitos outros fatores que podem prejudicar. E aí eu fui há muitos anos com essa vontade de fazer. Uma época eu estava no colégio, aí eu fiquei sabendo que 2 pessoas tinham feito, fizeram um carrinho, né? E foram empurrando e fizeram o trajeto. Hoje são meus amigos, na época eu não conhecia eles. É o Maurício aqui do Cassino e o professor Cássio, lá da FURG. E aí, fizeram, então dá para fazer, é possível. Então fui sempre com isso na cabeça, sempre com a vontade, mas sempre postergando. E o que o Maduré contou, um dia eu fiz aniversário, a gente já se conhecia, né? Eu faço aniversário em dezembro, dia 10 de dezembro, ele me deu parabéns pelo Facebook, ali, aquela coisa, um monte de parabéns pelo Facebook que a gente recebe no aniversário, né? E eu fui responder o parabéns para ele e a gente seguiu conversando, ele contou que estava a fim de fazer a caminhada. Vamos fazer, e acabou que de dezembro e fevereiro a gente já estava fazendo. Foram 2 meses assim muito intensos, que a gente sempre tem que pensar o que pode dar de errado, o que tem que levar, o que não tem que levar. Aí vai na farmácia, compra remédio para tudo que pode ser possível de precisar, né? Água, que tipo de comida, como é que vai dormir. E aí o Cris já se empolgou de junto também, né? Ainda veio mais um complicador nesse meio tempo, que foi a pandemia, né? Na verdade, já estava em pandemia na época, mas foi as primeiras fotos a gente estava de máscara ainda, foi mais uma dificuldade do trajeto, e acabou que nessa conversa a gente foi, e para resumir tudo isso, sozinho eu não teria ido. Então, como a importância da amizade, né, tem uma frase clichê que se diz, né, que se tu quiser ir rápido, vai sozinho, mas se tu quiser ir longe, vai acompanhado, vai com amigos, que tu chega mais longe, né? Então, acho que hoje eu conseguiria fazer sozinho, mas a primeira vez e a segunda eu não conseguiria. Não fosse esses 2 parceiros, eu não tinha feito. Que interessante isso que tu trouxeste, Mauro. Vocês fizeram a caminhada durante a pandemia, então. Foi que eu entendi? Isso, a primeira vez que a gente fez foi em 2021. Foi em 2021, tá bem. Uhum. Eles fizeram 2. Não bastou uma, tinha que fazer mais uma. Tá bem, tá bem. E a segunda foi quando? Não, é porque... Já no outro ano, 2022. Em 2020, no ano seguinte já. Mas que legal, porque vocês vão porque fazer... assim, a gente fez Não, porque vocês vão fazer em 2021... quando já tinha passado, já está fazendo quase 1 ano de pandemia, não é? Então, é quase também como uma comemoração também, né? Não deixa de ser de terem superado quase um ano de pandemia, não é? Poder fazer essa aventura, não é? A gente fez 2 vezes, assim, por 2 motivos. Um, que se eu pudesse, eu faria todos os anos. Depois de 2022, eu não pude fazer, porque eu comecei aí a trabalhar num novo trabalho, e não consegui conciliar as férias, como eu estudo na FURG, né? Eu faço matemática ali na FURG, não consegui conciliar nunca as férias do trabalho com as férias da faculdade para poder fazer. Mas a minha vontade é fazer todo ano, porque é muito bom para a cabeça, assim, é uma coisa muito relaxante para pensar na vida, né? E o outro motivo é que na primeira vez que a gente fez, o Maduré não conseguiu completar. Ele ficou muito mal, assim, porque foi muito desgastante. Ele se machucou muito, assim, os pés, caminhando. E aí, da metade do trajeto, um pouco mais da metade, ele veio de carona.
Ele completou de carro, né? E ele ficou muito frustrado, assim, por não ter feito a primeira vez. Eu digo, cara, mas ano que vem tem de novo, ano que vem a gente faz, nem te estressa. E aí, um ano depois, o Cris já não pôde fazer, a gente fez eu e ele conseguiu completar. Aí a gente até exagerou, né? A gente foi de mole a mole, fomos até os moles da Barra lá andar de vagoneta. O Lauro colocou numa situação agora, me deixou em xeque, né? Eu concluí, né, meu? Concluí, mas de carona. Eu em casa, lá pela quinta-feira, acho que foi, com os dois pés de molho, 9 unhas em processo de queda dos pés. Sobrou só uma unha, perdi 9. Eu sou pior que Gaia, tem que perder a unha e o bico, faltou só o bel pro bico, não vou falar. Mas eu já perdi as unhas e foi uma evolução imensa. Como o Lauro disse, eu quero fazer e vou concluir. E claro que a gente concluiu, e aí o processo todo é problema de meia, eu não podia ter usado meia, e eu iniciei a caminhada com meia, e aquele fringir da meia na ponta da unha ali, terminou levantando as unhas, eu perdi 9 unhas. Mas aí, nessa segunda etapa, a gente curtiu muito mais. Foi outro... Eu, pelo menos, eu tirei dali algumas inspirações, andei fazendo umas esculturas. Então, foi o máximo. Eu estou para fazer, a gente está toda hora comentando aí, conversando, a gente tem que fazer esse ano. Não sei se vai dar. Mas nem que seja uns 3 dias para a gente fazer. Nós temos que 3 dias já é muito. Porque a gente está sem tempo mesmo, a gente não está conseguindo. As agendas não estão batendo, pô. O camarada que vai lá para Portugal, imagina. E aí a gente tá louco que ele deu uma caminhada com a gente, sei lá, daqui a pouquinho o cara voa de novo e a gente vai ficar só nós dois. E tem uma questão, né? Essa caminhada aí não é possível fazer em determinada época, tem tempo certo para fazer, né? Tu não faz no inverno. Começa outubro até março, até abril, por aí. E aí até tem uma discordância assim que se tem. O pessoal, a gente conversou com o Fernando, né, que faz o Caminho dos Faróis, muito mais organizado que a gente. Eles têm, se a pessoa quiser pagar para fazer com eles com mais segurança, né, carregando as mochilas, com estrutura, com guia, eles fazem. A preferência deles é sempre no outono e na primavera. Eu já prefiro fazer no verão. Por quê? Na beira da praia, o calor não é ruim, porque a praia é vento, água fresca, então o problema não é o calor, o único problema é o sol. Mas o sol estando bem protegido, com chapéu, protetor solar, manga longa, não passa calor e faz bem, e o que ajuda muito o verão é o dia maior, né? Mais horas de luz, isso facilita muito, a noite mais curtinha, né? Então eu prefiro, sempre que eu for fazer, eu prefiro no verão, e ainda além que a primavera sempre tem mais tempestades que no verão, né? O verão sempre é mais tranquilo em relação à tempestade, até tem tempestade de verão, mas sempre é mais amena do que na primavera, né? Aquelas tempestades que passam muito rápido. Vocês chegaram a pegar alguma tempestade? Aprendi. Acho que pegamos 2 tempestades, né? Uau, a primeira, como foi isso? A primeira, quando alguém estava junto com a gente, caminhando, e aí quando esse cara sumiu. E a segunda foi que realmente teve muito raio na parada, aí foi punk. Quando a gente chegou no acampamento, lá tá tudo abaixo, né? Cris, eu só não consegui puxar a orelha do Cris, só na chegada lá, quando achamos ele Não, ele não morreu, ele tá lá no acampamento, graças a Deus. Foi feia a coisa. É que é tão escuro na praia de noite que tu não enxerga assim, nada mesmo. Né? Se tu tá na praia de noite, escureceu, tu botar a mão assim na frente do teu rosto, tu não enxerga a mão. E aí um dia, a gente já tinha, na primeira vez que fomos nós 3, no 4º dia que a gente estava caminhando, a gente combinou com o meu pai e um amigo nosso, sogro do Cris, nosso amigo Fernando Tubino, deles irem, a gente veio do Chuí para cá, né? Eles iriam daqui para lá e nos encontrar para fazer um acampamento, encontrar a gente de carro, né? E aí eles fizeram um acampamento e a gente queria chegar até o acampamento, estava meio longe de onde a gente estava. E a gente queria chegar naquela noite no acampamento.
E aí o Cris estava indo na frente e saiu correndo na frente para chegar no acampamento. E nisso escureceu, e eu e o Maduré fomos atrás, escureceu muito e começou a vir uma tempestade de raio. E a gente caminhando, a gente estava com medo de passar pelo Cris, passar pelo acampamento e não ver, porque não enxerga nada. Nem a mão, se tu esticar assim, tu não enxerga. Aí no final deu tudo certo. Chegamos no acampamento quase 2 horas depois, caminhando, já era tarde. O Cris já estava lá e aí deu tudo certo. Mas foi eu acho que das 2 caminhadas a noite mais assustadora, assim. Uhum. Claro, mais arriscada também, não é? E aí, nisso, eu não sei o que vocês pensam, Cris, Maduré, outra analogia para a vida, já que a gente está em fim de ano, né? Que a gente aprendeu. Por que a segunda caminhada foi muito melhor do que a primeira? Quando a gente foi fazer a primeira, eu fui perguntar para esse pessoal que tinha feito já como é que era, né? O que mais ou menos eu calculei? Eu 215, 220 quilômetros, vou caminhar 50 quilômetros por dia, no 4º dia, começo do 5º dia eu tô chegando. Aí eu falei com o meu amigo Maurício, que tinha feito, e ele disse, não, o máximo é 30 por dia, tu até pode caminhar 50 quilômetros em um dia, mas no outro dia tu vai estar todo demolido, não vai nem conseguir caminhar mais, vai ficar mal. E sabe quando eu escuto o conselho da pessoa? E eu, mas não concordo, né? E no final a gente descobriu da pior maneira que o Maurício estava completamente certo. Se tu fizer essa trilha, por que eu digo uma analogia para a vida? Porque a vida é devagar e sempre, né? Tem que viver a vida, todo mundo fala hoje, tô na correria, né? É quando vê a vida passou rápido e tu não aproveitou a vida. Não, tem que ser devagarinho. Os 30 quilômetros por dia de caminhada, qualquer pessoa minimamente saudável faz, porque basta 6 caminhadas de 1 hora, né? Tu faz 6 caminhadas de 1 hora, 1 hora caminhando sem forçar o passo é 5 quilômetros que a gente caminha. Então, qualquer pessoa minimamente saudável caminha 30 quilômetros por dia e não fica estourado, não fica inchado. O Maduré comentou que ele perdeu as unhas na primeira caminhada. Eu não perdi as unhas, mas cheguei todo inchado. Às vezes o pessoal pergunta assim, caminharam 1 semana, tu perdeu o peso. Nada, a primeira vez eu cheguei mais pesado, eu tomei muito remédio para relaxante muscular e coisa tal. Cheguei todo inchado, assim, com dor. E não foi legal. Já outra vez que a gente respeitou os 30 quilômetros por dia, tranquilo, sem forçar, a gente chegou, não tomei remédio nenhum, chegamos super bem, se tivesse que seguir caminhando, a gente seguia, e muito tranquilo. Aprendendo com a experiência, não é, Lauro? É isso aí. Não é? Eu me lembrei agora, quando tu falaste, tem que ser aos poucos, eu me lembrei de um amigo que diz a vida, gente, saboreia de colherinha. Que nem sobremesa, com colher pequena. Isso aí. Colherinha. É que, de repente, quando a gente chegou lá no... Cris, como é que foi a experiência para ti? Então, estava só escutando aqui, né, concordando e relembrando, já faz um tempo, né, alguns anos já, e tem memórias que vão voltando, que às vezes estavam até esquecidas, né, conforme vão falando, as coisas vão retornando na mente. Mas é um desafio bem grande, né, tanto muito mentalmente, né, mas com certeza, com o passar do caminho, fisicamente é muito desgastante também. Então, a gente vai ter realmente a noção de como é só fazendo, só passando pela experiência. Hoje em dia eu não sairia na frente deles, porque foi realmente um fim de tarde, e aí a noite chegou, me vi sozinho, né, não achava acampamento, e tinha medo também deles passarem por mim e acabar, né, todo mundo se perdendo. Ficou noite, veio temporal e, né, tem que tirar um aprendizado disso, que não dá para se separar, abandonar, né? Não dá para se separar. E em relação a amizades, né, esse vínculo de amizade que foi o início da conversa, a gente fala só muitas coisas boas, né, que fortalece, né, a amizade e tudo mais, mas também tu passar 24 horas com uma pessoa caminhando do teu lado e a conversa já não tem mais assunto, né, também o ritmo de um é diferente do ritmo do outro, então tudo isso é um desafio, né, para
seguir junto e seguir firme, apoiando o outro no que precisa. Então a gente acaba nessa situação muito de apoio, né? Às vezes um cansa, começa a ficar para trás, então tu espera, conversa, dá uma pausa, segue o caminho, e no final das contas, assim, foi muito bom. Eu não tenho essa vontade que eles têm em fazer de novo. Eu acho que foi bem difícil, assim, foi bem sangrado, digamos assim. Fiquei todo estourado, uma semana com um bolho embaixo dos pés, assim, recuperando. Foi bem intenso, mas foi uma experiência única, realmente, que foi bem legal ter feito, né? Até mesmo para conhecer a praia, que a gente se cria aqui, conhecendo aí 20 quilômetros dela, 10 quilômetros, que é até o navio ali um pouco mais. E eu sempre tive essa curiosidade, né, de conhecer o resto, que nem o Mano disse no início ali, a gente ouve falar aqui dos pinhos, cavalos selvagens, os concheiros, que é uma parte que é cheia de conchas, e eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer isso tudo, né? Então, quando eles vieram com esse desafio, foi meio que instantâneo, assim, topar e ir embora, e foi muito legal mesmo, assim, conhecer a praia, passar por isso junto com eles ali, com certeza sozinho nunca teria feito, né? Então, do lado de duas pessoas assim que eu admiro muito e confio, né? A confiança é muito importante nesse momento. Mas com certeza só somou muito na minha vida, assim, tanto nesse aspecto de saber respirar, saber que a vida é devagar e não pode parar, sabe? Não adianta apurar, porque são 200 quilômetros que tu tem pela frente quando sai lá, e se tu apura muito, né, sai correndo, tu vai acabar aqui, daqui a pouco não vai completar. Se tu vai devagar, daqui a pouco tu não vai chegar porque os mantimentos vão acabar. Então tudo é um equilíbrio que tem que ter de consciência, de saber respirar e enfrentar cada momento, né? Enquanto vocês falavam, eu lembrei muito do pessoal que fala no caminho de Compostela, não é? E o quanto é importante poder se preparar também para esse caminho, né? 200 quilômetros não é pouca coisa, pessoal. Nossa! Não é? É muito terreno para andar, é muita areia para andar. Né? E pela beira da praia também se torna mais pesado, não? Essa caminhada. Me falem vocês disso. Foi, Lauro? Não, desculpa, Magda, deu uma travadinha, eu te interrompi. Não, e é um oásis, assim, né? Tem gente que diz, mas é sempre igual. Pelo contrário, nunca é igual. A gente que fez 2 vezes, aquele lugar que a gente ficou tal dia, onde é que tá? Vamos passar hoje, tu nunca mais passa, porque ele muda completamente. A gente andava, eu levei as 2 vezes um caderninho, assim, ó, e eu anotava coisas à noite, durante o dia não dava tempo de anotar, né? E eu me lembrei de um dia agora, que foi até esse dia que a gente encontrou o acampamento ali, só que eu escrevi à noite, cheguei na barraca e escrevi, né? Era mais bem que um diário, assim, né? Eu botei assim, no meio-dia da manhã, paramos no Farol do Albardão, 128 quilômetros do cassino. Foi o dia mais difícil até agora. Depois de uma manhã tranquila de caminhada, paramos para almoço em um lugar perfeito, com um riachinho ao lado. Paramos, como sempre, ao meio-dia, programados para almoçar, tomar um banho de mar e descansar até as 2 da tarde. Porém, por volta da 1 da tarde, mal tínhamos acabado de almoçar e começou um temporal com chuva muito forte. Arrumamos tudo, correndo, e começamos a caminhar, abaixo de chuva. Caminhamos até as 4 da tarde com chuva torrencial. As rodas do carrinho atolando, mas o pior de tudo foi caminhar a tarde toda com os pés molhados. Então isso aí foi assim, a gente parou para almoçar num lugar perfeito, parecia o Caribe, assim, que tinha um riachinho vindo, aguinha correndo, doce, o céu não tinha uma nuvem no céu, temperatura boa, a gente estendeu uma loninha, assim, estamos comendo, vamos descansar,
bem aqui, tomou um banhozinho de água doce, né? A gente mal comeu ali, já surgiu umas nuvens e começou a trovejar, e deu um temporal tão forte, assim, que passou a tarde inteira chovendo, mas uma chuva torrencial, assim, torrencial mesmo. E a gente, na primeira caminhada, levou uns carrinhos de feira, para puxar algumas coisas, não carregar todo o peso nas costas, né? E o carrinho atolando. E a cena que eu tenho assim na minha cabeça, até gostaria de uma hora encomendar para alguém que fizesse essa pintura, né? Porque registrar em foto não deu. Seria uma cena, uma foto de cima. A impressão que eu tenho é que a gente estava caminhando no mar, porque alagou tudo. Então a gente não sabia o que era a praia e o que era o mar já. Então era só um espelho d'água e 3 pessoas caminhando em fileira, assim, durante 4 horas. 3 horas, né? Da 1 da tarde até as 4. Então, é quase que caminhando sob as águas, era a impressão que tinha. E caminhar com os pés molhados é muito ruim. Dá a impressão que o mundo vai acabar, e aí daqui a pouco, no final da tarde, às 4 horas, abriu de novo um sol lindo e tudo voltou como era antes. Ouvindo o que tu tá falando aí, né, o desespero, essa hora eu acho que poderia bater o desespero, e não bateu, né, fica bem claro. Uhum. Por quê? Porque a gente estava tudo junto, tudo curtindo. Isso aí. Porque a pior hora é essa da chuva, que aí tu não sabe se para ou continua, e enfia o bastão aonde? Bastão de alumínio. Né? A gente fica preocupado. Na questão lá da noite, relâmpago, e tu pegando o bastão, enfiava debaixo do braço, ele disse que adianta enfiar debaixo do braço bastão de alumínio? Então, é uma superação, eu acredito, em todo esse caminho, esse percurso todo aí que a gente fez. E, sem dúvida nenhuma, se a gente vai fazer de novo, com certeza vai ter alguns perrengues. Que toda vez que a gente vai fazer, a gente está aprendendo alguma coisa, né? Toda vez. Da segunda vez, o Lauro usou mais o saco de ração nos pés do que eu, né? Porque tinha 2 maneiras, ou passar por exemplo, os riachos, que o pé não molhe, né, no caso, ou tu molha e sai do outro lado e seca os pés de novo. E quanto que algumas vezes a gente chegou a fazer diferente, molhava os tênis e aquele atrito ali da meia, areia e água do riacho detonava o pé. O Lauro tem uma ciência aí que ele aprendeu, acho que, não sei aonde, mas funcionou, né? Toda vez que nós parávamos, a gente parou, tira os tênis, dá uma arejada nos pés, vai lá e fica 15 minutos dentro do marzão lá, salgando os pés. Eu não sei, mas deu certo. Então a gente foi aprendendo isso, né? Não é uma coisa que alguém do nada, eu vou... Quem sabe se eu ficar de molho até o joelho vai aliviar, vai dar as tensões, né? Que as pernas da gente ficam assim meio enrijecidas, acho que a gente pode dizer isso, né? E quando tu vai lá no mar, salga, né? Fica aquele mar batendo ali por 15 minutos, relaxou, tá, vamos de novo. É isso aí, né, Laura? É isso aí, foi a dica que o meu amigo Maurício me deu quando eu fui a primeira vez, porque por 2 motivos, né? Uma que desincha o pé, água gelada, né? Para um pouquinho ali, desincha a perna, e alguma bolhazinha que possa estar surgindo ali, ela já fica sequinha, fica bem curada, então é uma maravilha, a dica é essa. Então é tudo muito bem pensado, né? Caminha 1 hora, descansa, com o pé de molho na água salgada, e a gente sempre porque é uma coisa muito mental, como eu digo, não é uma coisa assim, não precisa ser um super atleta para fazer. Tem aqui todo ano, o pessoal faz a ultramaratona e tem que ser super atleta. Ele sai lá do Chuí correndo e vem correndo até o cassino. Leva um pouco mais de 24 horas, só param para trocar meia e vem sempre. Aí tem que ser super atleta. Para fazer caminhando não precisa. Mas tem que ter já que a gente está num programa aqui, que o principal é a psicologia, né? Que manda muito a cabeça. Primeiro, controlar o tempo. Porque como pode parecer monótono às vezes, então tu pode parecer que tu não saiu do lugar. Então tu tem que controlar quanto tempo tu caminhou. Que aí tu, na tua cabeça, eu tô me deslocando, né? E outra coisa, o cérebro da gente trabalha também com recompensas. Então se tu acordar de manhã e pensar, pô, vou passar o dia inteiro caminhando, já te dá um desânimo, né? Mas não. Tu acorda de manhã, guarda a barraca e tu pensa assim, vou caminhar 1 hora e vou parar para tomar um cafezinho. Aí tu tá pensando aquela 1 hora caminhando e parar para tomar um cafezinho. Aí tu para tomar um cafezinho, descansa à vontade, pô, vou caminhar 1 hora e vou tomar um banhozinho de mar. E assim tu vai te dando recompensas, né, de hora em hora,
que é um tempo plausível, e todo o dia passa tranquilo. E a gente só controlava, isso é interessante também, o tempo de caminhada, a gente não controlava o tempo de descanso. Então a gente caminhava 1 hora e descansava à vontade. Quando a gente cansava, se enjoava de estar parado, vamos caminhar mais 1 hora? Vamos. A gente se arrumava e dava certinho, assim. Por isso que eu digo que o verão é legal. Quando a gente estava caminhando, a 6ª hora de caminhada, que era a meta, estava chegando no fim da tarde, 5h30, 6 horas. Dava certinho, mesmo sem controlar o tempo de descanso. E aí, quando chegava essa hora, vocês acampavam no local Isso aí. em que estivessem. Isso é outra coisa bem interessante, Magda, também, que esse rapaz que fez, eu fiquei sabendo pelo livro dele, as pessoas sofrem muito porque, no nosso caso, foi dia do acampamento. Eu quero chegar naquele acampamento. Aí tu pega a noite caminhando. Às vezes tem 3 faróis nesse caminho, né? Às vezes o pessoal usa o farol de ponto de referência. Ó. Essa noite eu quero chegar no farol. Aí tá caindo a noite, já escureceu, e tu quer chegar no farol e não chega nunca, e já é 10 da noite. Aí tu chega num lugar escuro, não consegue desarmar o acampamento direito. Não, tu tem que ir sem referência nenhuma. A referência é o tempo. Chegou no fim da tarde, tu arruma um cantinho legal ali e te acampa, porque tu tem que arrumar de dia, poder relaxar. Porque a cabeça da gente também na noite... Acho que é tu que fala muito isso, né, Carla? Que o professor Nicoleles diz que o cérebro da gente cria uma... Cada pessoa num determinado ambiente, tu cria uma realidade para ti, né? Então tu parar num lugar que tu vai ficar escuro, mas se tu chegou de dia, tu já criou toda aquela realidade, tu sabe onde está o mar, tu sabe onde está a tua barraca. Já tem um controle do ambiente, né? A tua mente mapeia. Ela é um espaço geográfico, né? Então, geograficamente, tu te localiza ali, e a psique também, Isso. né? É um espaço... Isso. Faz um reconhecimento do espaço, né? E a outra coisa, aproveitando a questão da maratona, que tu falou da maratona, aconteceu já de pessoas saírem fora da maratona, sei lá, para fazer um xixi, ou seja o que for, e a pessoa se perder. Essa é a questão, não sabe para que lado voltar. Se ela vai à direita, se ela vai à esquerda. Né? As pessoas dizem assim, tá, mas o mar está ali sim, mas como é que tu vai saber para onde tu vai? Né? Porque aconteceu de um senhor se perder. Perder ali. Né? Não, e nesse caso aí, a gente já ia perto daquela 1 hora que a gente, no final de tarde, já começava a olhar para ver, ó, lado do mar não dá para ir, né? Óbvio, né? Mas ficava imaginando, quem sabe aquele lugar lá que a gente está visualizando aqui, de repente vai bater às 5 horas lá, quem sabe a gente vai ficar por lá. Ou fica antes. Né? Então, o lugar onde realmente a gente ficar, a gente não sabia. A gente tinha uma noção, olhar à esquerda, né? Eu acho que aquele lugar lá, quem sabe aquela árvore, a casa, né? Que a gente foi nosso primeiro hotel que a gente ficou, né? 5 estrelas. Lembra? O primeiro hotel que a gente ficou 5 estrelas foi aquela palafitazinha, né, que tinha em cima, era uma casa, nós ficamos embaixo. E nós todos medrosos, mas será que vai chegar alguém aqui, o dono da casa? O cara tinha abandonado a casa, pelo jeito. A gente vai passar um vídeo depois do fim, né, Carla? Vamos passar o videozinho no fim? Podemos passar em seguidinha. Daí no vídeo vocês vão ver, tem algumas fotos ali, uma sequência de fotos, na verdade. Todo o caminho tem alguns barracos, assim, de madeira, que o pessoal não faz para morar, o pessoal faz para ir lá pescar. Então o pessoal vai, acho que de 4x4, sei lá, em alguns pontos do caminho tem uns barracos de madeira abandonados. E a gente usou, nunca ficou dentro de nenhum, mas fica perto, né? Fica de um lado, assim. E muitos encontros também, né? Porque é um lugar que passa muita gente, a gente encontrou muitas pessoas. A gente encontrou, por exemplo, um rapaz que eu sempre conto. Quem quiser achar ele no Instagram, até eu dou o arroba dele. A gente estava caminhando um dia, e essa coisa de enxergar muito longe, porque lá tu enxerga onde a vista alcança. Para quem não está acostumado com lugar plano, que mora em serra, ali não, onde a vista alcança, lá tu enxerga o horizonte se fechar, assim, 360 graus. Aí tu vai caminhando e vai vendo um pontinho lá, e tu vê assim, será que é uma vaca? Será que é uma pessoa? Será que é uma duna? Será que é um navio? E a gente fica conversando, é uma moto que vem. E aquilo demora horas para chegar, né? Aí um dia veio um pontinho desse assim, é um navio, é uma baleia encalhada, o que é aquilo? E foi vindo, era um rapaz de bicicleta. Aí ele veio vindo, a gente viu que era um rapaz, e a gente se programa tanto para fazer as coisas assim, né? Esse rapaz, ele tava com uma bicicleta velha, assim, toda enferrujada,
uma garrafa de água na frente, de chinelo havaianas, assim, uma bandaninha na cabeça. Aí ele parou, né? Claro, no meio do nada. Pô, chega aí, ele parou. E eu, ô, cara, tudo bem? Então, pra onde estás indo? Ah, eu vim lá de Rio Grande agora. De onde tu é, cara? Ah, eu sou de Triunfo, perto de Porto Alegre. E onde é que tá indo? Ah, eu pedalo sem parar. Minha meta é pro Nordeste. Vou pro Uruguai agora. Mas no fim do ano eu quero estar no Nordeste, que lá tem coco na beira da praia. Ele disse, é melhor, tem sombra. Eu digo, como é teu nome? Ele, me chamam de Pelica Pé de Vela. Ele até assinou o caderninho. Aí quem procurar no Instagram é @Pelica e de pelicano, né? Pelicano e pé de vela é um apelido para quem pedala muito, né? Então, @Pelica Pé de Vela. E ele se foi. E o pior é que passou o tempo, lá pelo final do ano eu fui olhar no Instagram, achei ele no Instagram, ele estava no Rio Grande do Norte pedalando, e se vocês olharem o Instagram dele, ele já andou por tudo com aquela mesma bicicleta. Claro, provavelmente pegou alguma carona num posto de gasolina, num caminhão, botou a bicicleta em cima e tal, mas ele foi indo com a bicicleta dele e circulou por tudo já. E fora os outros que a gente encontrou no caminho, né, Lauro? O teu professor, Lauro, como é que é o nome dele? A gente encontrou o professor Lauro Barcelos, Isso. quem é de Rio Grande, todo mundo que é de Rio Grande conhece ele, porque ele é um figurão da cidade, né? Professor da FURG há muitos anos, ele é o responsável pelo Museu Oceanográfico, então uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, né? E que eu nunca, sabe aquelas pessoas famosas na cidade e que eu só conhecia pela mídia, eu nunca tinha conversado com ele. Um dia a gente caminhando a mesma coisa, lá vem um pontinho, o que não é, foi vindo, era uma caminhonete. Isso, entre tu ver o pontinho e chegar em ti, 1 hora quase, né? Era caminhonete. Aí parou a caminhonete e desceu o professor Lauro com 3 estudantes. 2 meninos e uma menina. E cuida que coisa inusitada, a gente estava sozinho, de uma hora para outra estava com o professor Lauro Barcelos, que é uma pessoa famosa na cidade que eu nunca tinha conversado. A menina era estudante, tinha vindo da Alemanha no outro dia, não falava uma palavra de português, ele conversando com a gente, traduzindo para ela o que a gente estava falando. Aí temos até essa foto. Aí conversamos com eles assim, nos deram água gelada, uma garrafa de água gelada, que vale mais do que ouro lá na beira da praia, uma garrafa de água gelada, né? E assim, em poucos minutos, a gente estava com aquela garrafa de água gelada, eles foram embora e a gente fica se perguntando, será que aconteceu isso mesmo ou eu sonhei? Eu só ficando aqui agora. E tá no meio do nada de novo, sem ninguém. Aí, essa é uma boa, né? Uma experiência única, não é? Quando tu falaste assim, desse pontinho vindo, me veio uma cena assim, cinematográfica, sabe? Daqueles desenhos mais lentos, em que vem vindo aquela figura, assim, até chegar. Então, tudo o que provoca na imaginação. Fiquei pensando assim, não tem celular, não pega, tu dissesse, não é? Então, para a criatividade, para arejar a mente, para poder fazer trocas, porque também quando tu falasse, chegam no final da tarde e encontram um local, faz o reconhecimento desse local. Então, pede de alguma forma, não é? Daquele espaço onde vai ser o acampamento, com um mínimo de segurança que vocês possam ter ali, não é? Ou de aventura. E a partir dali também eu fiquei imaginando as conversas entre vocês, não é? A possibilidade de olho no olho, de troca, de histórias que são contadas, as narrativas que são construídas com esta aventura. Achei muito legal também tu trazeres o diário, o Maduré falar na questão de transformar parte dessa experiência numa escultura, ou em esculturas, tu disseste, não é? Sim. Então, o Cris virou um salva-vidas. Foi aí que tu viraste salva-vidas, Cris? Olha só, olha ali. Não é? Então... Isso aqui, Magda, é uma poesia do Cris. Ele não deve nem lembrar que ele fez essa poesia. Mas a gente tá com o caderno de noite lá, coisa e tal, e ele pegou o caderno e escreveu uma poesia, até bem legal. Ele escreveu assim,
somos um nada, escreveu assim, ó, somos um nada no meio do nada, barulho do mar, água salgada, vida abundante, um dia só e basta, casa, família, história que marca, que era, faltava um dia para chegar em casa. E escreveu essa poesia e assinou, é texto dele. Olha aí. Que lindo, então, A é gente- possibilidade de também desabrochar, de vir aquilo que habita muitas vezes em cada um de nós e que nós não temos tempo de colocar, não é? Para fora. Eu acho que, falando em narrativas, acho que a gente pode trazer, o Lauro, um videozinho que eu acho que vai contribuir para a gente ir finalizando e vocês rememorarem um pouco do momento também e a gente poder ter uma noção de uma narrativa visual. Pode ser? Pode ser, Carla. Fala, Rogério Madurá. Olha só, a gente colocou que essa travessia, nós não marcamos encontro com o professor, nós não marcamos, Carla, encontro com o Homem das Estrelas, como é que é o nome dele? O das Estrelas, Carla. O cara que fotografa as estrelas. Sim, o fotógrafo, tu está falando. Isso. E aí, todos esses encontros que a gente jamais vai acontecer novamente da mesma forma. Então, isso é muito prazeroso, tu fazer um deslocamento, uma trilha, e conhecer pessoas novas, e além de tudo, dar um link daquelas existências que a gente já viu. O Egon, acho que é Egon. O Egon, isso. O das fotos, né? O professor, o camarada que foi prefeito lá no Chuí, que a gente nunca mais vai encontrar esse cara. Desculpe o termo nunca, mas só em outra caminhada vai encontrar esse cara, né? O outro que disse que ia botar muitas placas na praia para resolver o problema das sinalizações, das quilometragens, né? Então, esse Egon Filter. Isso. E ele estava indo lá para o farol, porque ele tinha 48 horas para ficar no farol e tal, ele ia registrar as estrelas, né? Bom, mas eu digo isso, que nessa caminhada, essas coincidências ou não, né, da gente encontrar esse pessoal todo, se for noutra caminhada, vai ser em outro momento, não vai estar a alemã lá, por exemplo, com o professor, não vai estar o auxiliar do Egon. Então, é muito rico isso, de poder caminhar, de poder dialogar, e depois a gente ficava conversando, mas tu viu a tal coisa que ele falou? Então a gente continuava com aquela vivência tão pequena, com minutos ali, mas que se prolongava o dia todo. Importante isso. Pois é, contextualizando do vídeo, para a gente passar o vídeo e depois voltar para conversar, esse vídeo, ele participou agora esse ano. Aqui a gente tem o coletivo Horta Estação aqui, né, que a Carla participa também aqui no Cassino, né? Uma turma muito boa ali, mas capitaneado pela professora Celinha ali, pelo Miguel Isolde. E tem o Rio Grande Fotofluxo, que é um festival de fotografias, que é organizado todo ano, né? E uma das categorias que se abriu esse ano era fotossequência. Aí eu pensei, né, tinha tanta foto, que a gente tem muita foto da caminhada, assim, muita, mas a maioria de má qualidade, porque a gente estava lá com muita mochila, muita coisa, só com o celular. O Maduré chegou a levar a câmera, mas não é muito confortável caminhar com a câmera, então tem pouca foto da câmera, né, de algumas partes só. E aí, quando abriu essa possibilidade da fotossequência, eu pensei, tem um amigo meu que trabalha comigo, que ele tem um ditado que eu acho muito legal, ele diz que o ótimo é inimigo do bom, né? Ele diz que às vezes tu quer fazer uma coisa ótima e não faz a boa nunca, né? E a gente tava com muitas ideias para essas fotos, para conversar, para escrever algum livretinho, para expor as fotos, e quando veio essa oportunidade da fotossequência foi muito legal, e a gente mandou para o festival e teve a felicidade de ser escolhido. Foi projetado ali na estação. Então é um videozinho bem curto, ele tem uma trilha sonora, que foi uma música que nas duas caminhadas estava muito na minha cabeça, como a gente está ali muito meio nos campos neutrais, né, entre o Brasil e o Uruguai, ali numa faixa que meio que não foi de ninguém um baita tempo, eu estava sempre com o Vitor Ramil e com o Jorge Drexler na cabeça, então foi esse fundo musical. Vou tentar botar aqui para a gente assistir, e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Vou tentar, Carla, vou colocar na tela aqui, vamos ver. Vai tentar? Vai lá.
Ele já está no estúdio. Será que não é tu que tem que... Vou botar aqui, apresentar... Eu vou botar. Sou eu que tenho que botar, pode ser? Vou botar Pode, aqui. está aqui já do meu lado. Viajei, ligado num segundo, no seguinte desliguei. Do que eu ia dizer, divaguei, devagarinho evoluindo num carinho teu. Perdido a me perder, mar adentro, noite afora, agora amor. É hora de querer dessa vida crua, sem sentido à toa. As ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Já não sei do tanto que eu diria, o quanto que me dispersei. Não quero nem pensar, viagem boa, a gente não enjoa de esquecer que um dia vai voltar. Mar adentro, noite afora, agora amor. É hora de ficar nessa vida à toa, sem sentido à proa. As ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Viajei, 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 viajei. Mar adentro, noite afora, agora amor. É hora de ficar nessa vida à toa, sem sentido à proa. As ondas de carinho levaram as palavras, mas eu sigo indo. As ondas são caminhos. Viajei, 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 viajei.
Tá aí, ó, deu certo. Deu uma, para quem está assistindo, deu umas travadinhas no áudio, que eu acho que o YouTube dá uma travada, né, quando tem música no áudio, mas acho que foi possível ver as imagens direitinho, né? Lindas, belíssimas as imagens, nossa! Que aventura bonita essa de vocês. É muito legal, né? Eu aconselho para quem puder fazer algum dia, quem não gostar de ir a pé, tente de carro, né? Vai entre dois, três carros para ter recurso, coisa e tal, mas de algum jeito é muito legal fazer, pelo menos uma vez na vida, conhecer aqui o extremo sul do Brasil. Olha aí, Carla, a gente que já fez lá em Alter do Chão podia fazer essa aí, uma saída fotográfica para lá. Por que não? Só que sim, tem que fazer com o pessoal do Farol, né? Não? Com toda a estrutura do mundo. E uma caroninha se precisar. Carona no carro de apoio. Ou quem não é muito de caminhar, longas caminhadas, acabou com os jipeiros aí, convida uma galera de jipe, faz tranquilo num dia. Quiser ir rápido, faz numa manhã, ou se quiser para curtir um acampamento, acampa no meio do caminho, vai no outro dia. Claro. Mas tem muita coisa para conhecer. A gente até tem muita vontade de fazer, já conversei com o Cris, já com o Maduré, eu tenho vontade de fazer a pé e o Maduré outras vezes, né? O Cris, eu por mim faria todo ano. O Cris que a pé não curtiria muito, mas a gente já conversou várias vezes de fazer de carro ou de moto para poder ter tempo para fotografar. Tem muita coisa para fotografar, muito lugar para curtir, assim, né? Uhum. Poder parar com mais tempo ainda do que a gente tinha. Porque caminhando não consegue dar conta disso, né? De fotografar e caminhar. São objetivos diferentes, foco diferente. Acho que daí para fotografar, aproveitar, fazer. Assim, tem que ter cuidado, as pessoas também têm que ter cuidado e fazer com quem já conhece, ou tem uma ideia, porque tem as areias movediças que tem que ter cuidado, né? Se enfia lá, o carro lá, não sai mais. E tem uma infinidade de coisas para conhecer. Por exemplo, lá no meio desse trajeto, quem vem de lá para cá, tem a Lagoa Mangueira, que é uma formação geológica das mais novas da América do Sul, né? E ela é uma lagoa quase que deserta, assim, porque ela é difícil de chegar. E para quem está na beira da praia, é uns 10 quilômetros para ir nela. Só que, para quem já tem que caminhar 220, não dá para sair da beira da praia até ela e voltar, né? Tem uma lagoa que eu teria vontade de um dia lá. Mas aí talvez de moto ou de carro, arrumar um trajeto, né? Tem muita coisa assim para conhecer, né? Tem os cavalos selvagens no caminho, que também é muito interessante, né? Apareceu ali. O pessoal vai olhar assim e vai dizer, é cavalo, grande coisa, mas não, é cavalo selvagem mesmo. É uma surpresa. Um dia a gente estava indo, aí naquela coisa da última parada, vamos achar um lugar para passar a noite, a gente subiu as dunas assim para arrumar um lugar para acampar, e eles estavam lá na beira dos pinhos. Uns 2, 3 dias de caminhada, fica só de um lado enxergando a praia e de outro mato de pinho, né? Mato de pinheiro gigante, assim. Sei lá, uns 10 quilômetros da praia, 5 quilômetros da praia. Na beira dos pinhos estava esse bando de cavalo. E a gente viu eles de longe, né? O Maduré fez algumas fotos com a câmera, conseguiu pegar a câmera, e o comportamento deles é completamente diferente de um cavalo domesticado. Eles têm um comportamento de bando mesmo. A inteligência deles é impressionante. A gente ficou parado assim, arrumando as barracas longe deles, né? E eles todos seguiram pastando e tinha um que dava para ver claramente que era o líder deles, que foi o único que ficou nos olhando. O resto pastando, ele nos olhando. Ele ficou parado nos olhando. Aí daqui a pouco tinha um riachinho assim, né? E o que ele decidiu? É mais interessante eu parar do outro lado do riacho, porque aí a gente fica numa distância mais segura deles, né? Daí esse que estava nos olhando, ele foi caminhando devagarinho. Quando ele começou a caminhar, os outros pararam de pastar, seguiram ele. Daí eles não correram, fizeram uma volta caminhando bem por longe, foram para o outro lado do riacho e seguiram pastando. Então ele foi claramente uma atitude do líder, não, é mais seguro ficar do outro lado do riacho. É assim, impressionante, tu vê que é uma coisa é um comportamento diferente de um animal domesticado e de um animal que está ali na natureza, né? Eles nasceram ali. Eu estive pensando agora, toda vez que eu vejo o vídeo, é um filme, né, Lauro? Então, é uma obra
que com certeza a gente pode continuar ela, eu acredito, né? A gente vai ter uma continuação, né? E relembrando todos esses episódios que a gente estava junto aí, né? Fica muito marcado isso que tem que acontecer de novo, né? Se vai ser esse ano, se vai ser o outro. Mas por quê? Porque cada vez que a gente vai fazer esse itinerário, teremos coisas novas, né? E marcantes, fica bem claro, minutos, assim, e marcantes. Eu me lembro de uma delas, essa é boa, né? Que quando a gente chegou no cassino, estava toda a família, acho que o parente do Lauro, alguém esperando ele. Tia, prima, não sei, tinha um pessoal lá. Olha aqui, eu trouxe os quitutes para vocês, pastelzinho, cajuzinho, bijuzinho. E eu me atraquei naquele cajuzinho, eu digo, esse cajuzinho aqui, era um pastelzinho, acho que era, alguma coisa de fritura, né? E aí é uma dica, eu acho que o tempo que a gente fica em uma semana comendo coisas naturais, eu acho que é mais ou menos assim dizendo, né? Quando chegar ali e comer uma fritura não vai fazer legal. E não aconteceu, foi horrível, foi um pesadelo. Não, e elas não estavam nos esperando, elas estavam curtindo a praia num dia de verão, né? Essa praia é tão grande que a gente fez os 2 vezes no verão, né? Fevereiro, o auge do verão. Daí a gente vinha caminhando, né? Para quem conhece aqui o cassino, aqui na região do cassino, durante, sei lá, 6, 7 quilômetros, é cheio de carro, um do lado do outro, na beira da praia, trailer, carrocinha de picolé, e a gente imaginando, podia ter um trailer aqui, com uma cervejinha gelada, ou uma aguinha gelada, né, um picolé, e na mesma praia tá tendo agora, nesse momento tem, e aqui onde a gente tá não tem, né. Daí quando a gente chegou, já chegamos na parte que tava cheia da praia, encontramos a tia ali, a tia prima, estavam curtindo uma prainha, aí ganhamos suquinho gelado, ganhamos docinhos. A Júlia que deu boa noite, essa foto sequência está muito bonita, foi legal ver pela primeira vez no fotofluxo, projetada na parede da estação. Sim, dá uma sensação mais cinema, assim, né? Inclusive, vocês duas têm que vir, Carla, Magda, aqui na estação. A Carla conhece a estação, mas não conheceu Reformada, né, Carla? O segundo andar. Peguei uma parte. Não, já fui no segundo andar na exposição. Já viu essa exposição ali? Porque ela foi ela foi recentemente inaugurada, né, esse ano, a exposição, o segundo andar da estação, né, e está tendo exposições direto, e o fotofluxo foi ali, e teve uma coisa, a gente falou de pandemia, né, que a primeira caminhada foi na pandemia, a gente está voltando a fazer coisas que a gente achou que eram ultrapassadas, né, que são muito legais, projeção de vídeo na parede, assistida à noite, foi muito legal ali assistir essa projeção. Bom, a Magda vai para lá agora, em fevereiro, estará lá. Vou conhecer a estação, Laura. Vai conhecer a estação. Bom, gente, eu gostaria de ir para a finaleira, a gente vai terminando. Antes aqui, a Brenda também deu uma boa noite aqui, e aqui Passos deu boa noite a todos também. Então, gostaria que a gente pudesse ir agora, vocês pudessem fazer um fechamento, cada um de vocês, e poder a gente encerrar, que já estamos com 1h12. Quem começa? Quem vai? Pode ser eu. A travessia, ela é inspiradora, né? Reúne os amigos e pessoas, e muitas vezes a gente nunca mais vai ver essas pessoas, né? E traz esse fragmento de vida, né? Porque muitas vezes é um crescimento. Eu, quando fiz as obras, as esculturas, eu coloquei que todos nós temos uma travessia. E isso se materializou na pedra. E quem não tem uma travessia que não queira registrar, ou no caderninho que o Lauro fez, ou nas fotos que o Cris fez, né? Todos nós queremos isso. E esses momentos de caminhada faz esse link, sabe? As obras eu fiz depois, eu não fiz quando estava caminhando, mas eu já fiquei imaginando como é que elas ficariam, né? Será que seria o sol? Será que seria a lua? Será que seria o movimento das ondas? Será que seria o meu pé no barro lá, quando a gente caminhava na beira do mar, o pé ficava um pesão gigante, que eu coloquei na obra?
Então, dá vontade de fazer tudo de novo e com certeza as outras obras vão acontecer, né? E aí a travessia não vai parar por aí. A travessia é esse deslocamento que a gente tem de cada ciclo, de cada ano, né? Dando esse link de final de ano que a gente está prestes a acontecer, né? Em que é uma travessia, né? Ficou para trás isso, mas a gente está sempre tendo boas lembranças do ano que passou, e esse que vem aí, com certeza, vai ser um ano muito melhor para nós todos. Seria mais ou menos assim meu pensamento. Ah, legal, obrigada. Acho que... Cris, eu queria Laura. já contribuir em cima da fala do Maduré, mas tem uma coisa que eu carrego comigo, assim, que a gente só vive uma vez, né? Então, é importante se permitir viver experiências novas, né? Aventuras que fazem a gente, querendo ou não, se superar, né? Como ser humano, como pessoa, e assim conseguir evoluir. E a poesia que o Mano leu, que eu fiz, é porque quando a gente está caminhando lá, sem telefone, sem tecnologia, sem ter nenhuma conexão com nada, tu vê o quanto a gente, como somos assim, um grão de areia no mundo, né? Então, fica essa reflexão, né, de se permitir viver, de se aventurar, de aproveitar essa passagem que a gente tem, assim, de fazer essas conexões. E por mais que eu diga que não tem essa pira de fazer novamente os 200 quilômetros a pé, com certeza, se eu voltasse no tempo, eu faria novamente, pelo menos uma vez, para dizer que eu passei por isso, que eu tive essa experiência e com certeza somou muito para mim como ser humano, né? A gente começa a valorizar até mesmo uma água gelada, que no caminho ali não tem. Então, as coisas simples da vida, como elas têm valor em certos momentos, né, da nossa vida. Então, queria fechar agradecendo esses dois malucos que me botaram nessa aventura, e foi muito legal passar por isso do lado deles e poder compartilhar, né, com todo mundo. Pois, então tá, pessoal, para fechar, é legal fazer essas coisas para ter história para contar também, né? Não tivesse feito, a gente não estaria aqui conversando, né? Tendo histórias, né? A vida é contar história, e para contar história tem que viver as coisas, né? Então, agradecer muito a Carla, a Magda por nos convidarem para sentar aqui no divã das psicólogas, né? Para falar sobre essa caminhada. E eu lembrei que uma das coisas que inspirou para fazer a caminhada também foi um programa Globo Repórter que teve. Ali eu conheci o Caminho dos Faróis, foi um programa que eles falaram no geral em caminhada. Uma parte do programa eles mostraram o Caminho dos Faróis, do Fernando. Eu me lembro que tinha um rapaz que caminhava no centro de São Paulo e dizia que conseguia meditar caminhando no centro de São Paulo ali, meditava caminhando. Tinha umas senhorinhas que faziam trilha em outros lugares, era um programa só sobre caminhada, muito legal. Então, quem se inspirou também, procure caminhar, é legal, porque quando eu sempre penso muito ou tomando banho ou caminhando, que por coincidência, os horários que a gente não está usando telefone, né, nem mexendo em televisão, então a gente pensa na vida, caminhando, né, vai dar uma caminhadinha por um lugar bonito, pensar, deixa o telefone em casa, ou só leva para bater uma foto no caminho, né. Uma coisa que o Cris falou muito legal, que eu gostaria de sublinhar, também é a gente passar um pouquinho de privação, a gente valoriza as coisas simples da vida, né? Tipo um banho de chuveiro, que é uma maravilha, depois de passar uma semana sem um banho de chuveiro, tu toma, parece que é a melhor coisa do mundo. Abrir a porta da geladeira e pegar uma água gelada, a gente, essa geladeira não tem nada, só tem água. Tu pegar uma água gelada é uma maravilha, né? Tu poder tomar uma aguinha geladinha é uma maravilha. Então valorizar, e não é fazer apologia de pobreza, não, é valorizar realmente as coisas que são boas, né? Porque quando tu consegue achar prazer nas pequenas coisas, tu é mais feliz, né? Então, ajudou muito nisso. Gostaria de falar do vídeo do YouTube, quem gostou, o vídeo está no canal da rádio aí, então pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar com os amigos, está no canal da rádio, né?
Anotei aqui também, da função de fazer devagarinho a caminhada, correndo eu não conseguiria fazer esse trajeto, então, chegando agora dia 22 de dezembro, né, já estamos às vésperas do Natal, de pensar na vida, uma coisa que me incomoda muito, não que me incomoda, mas me chama muita atenção, que todo mundo que eu converso, fulano, como é que tu tá? Tô na correria. Como é que tá? Tô na correria. Daí eu falava isso e eu prestei atenção, parei de falar, porque eu digo, eu não tenho correria, eu tenho rotina, eu tenho minhas coisas para fazer, mas procuro fazer sem correr. Porque a gente passa uma semana caminhando na praia, a impressão que dá é que passou um mês, às vezes 2, 3 meses, né? Então, é bom viver, a coisa mais importante que a gente tem é viver, né? A gente falou do Rio Grande Fotofluxo desse ano, o tema era o discurso do Pepe Mujica na ONU, nada vale mais do que a vida, né? Então, se nada vale mais do que a vida, tem que curtir a vida, fazer a vida demorar bastante, né? Então, daqui a pouco, vamos ser otimistas, se uma pessoa pode chegar a 100 anos de idade, mas daqui a pouco, se passar 100 anos correndo, vai parecer que foi 10, né? Então, vamos passar devagarinho, aproveitar a vida como uma caminhada na praia, e aproveitar, assim, desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo que está nos assistindo, né? Confraternizar com as famílias aí, mas nunca esquecendo do Natal, nunca esquecendo do aniversariante, né? A gente comemora o Natal, aniversário de Jesus Cristo, né? Mesmo para quem não é religioso, esse personagem histórico, né? Deixou a mensagem de paz, de amor, de união, de não preconceito, de respeitar todas as religiões, de não ter preconceito contra ninguém, né? De ser humilde. Então, comemorar o Natal aí, nunca esquecendo dos ensinamentos que o aniversariante da data nos deixou, né? Isso aí. Magda? Muito lindo, Laura. Pessoal, olha, uma delícia escutar vocês, né? Me senti um pouco, me imaginei enquanto escutava vocês, e principalmente depois de assistir o vídeo, também sentindo o sabor dessa aventura, né? E fiquei pensando, o Maduré trouxe a questão da travessia, não é? Da caminhada, me lembrei daquela poesia, caminhante, o caminho se faz ao caminhar, não é? Da importância disso, a vida se vive ao viver a vida, né? E a vida que nós vamos viver vai depender muito de como a gente constrói e faz essa vida também, né? Do cuidado que se tem com ela. Eu acho que o Lauro chamou bastante atenção, o Maduré também, o Cris, para essa possibilidade. E outra coisa que me chamou também a atenção foi o inusitado, né? Que a gente também tem que poder abrir espaço e oportunidade para que o inusitado apareça, para que se tenha a possibilidade de viver aquilo que a gente não pensou em viver, de ter um encontro que não se imaginou que teria, né? Mas que surgiu porque se abriu espaço e tempo para isso, né? Então, agradecer muito a vocês nesse final de ano, nós podermos finalizar o programa com esta experiência de vocês, com toda essa troca, e desejar a todos um ano de que o percurso seja mais tranquilo, de paz, não é? E de muitas experiências inusitadas também.